No futuro, onde a Terra se tornou superpopulosa, surgiu a União Colonial, organização responsável por iniciar a expansão da humanidade para o espaço. Mas em meio às estrelas, um cenário surpreendente foi encontrado, com raças alienígenas já competindo pelos planetas habitáveis e os seus recursos, algumas amigáveis, outras nem tanto. E com isso surgiu a necessidade de criação das Forças Coloniais de Defesa, um exército humano que tem uma característica um tanto peculiar. Todos os seus membros são pessoas com mais de 75 anos de idade. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar de Guerra do Velho, livro de estreia do John Scalzi lançado em 2005, que nos apresenta um universo muito interessante e um sci-fi militar com bons toques de comédia. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta porque hoje vamos lutar ao lado dos velharias. Em Guerra do Velho, nós acompanhamos a jornada do protagonista John Perry, um homem viúvo que acabou de completar 75 anos e está ingressando nas Forças Coloniais de Defesa para lutar pela humanidade. Apesar de ser uma organização que tem como função proteger os seres humanos, na Terra se sabe muito pouco sobre as FCD. Isso porque a União Colonial mantém em segredo não só as suas atividades, mas também as suas tecnologias, incluindo essa que faz com que uma pessoa possa lutar em uma guerra após os 75 anos. E além disso, quem vai para as colônias no espaço não pode mais voltar e nem se comunicar nunca mais com quem ficou na Terra. Então é como se a pessoa realmente morresse e iniciasse uma vida totalmente nova. As únicas coisas ligadas à União Colonial que existem na Terra são os centros de recrutamento, onde a pessoa declara que quer ser recrutada quando chegar à idade, e os imponentes pés de feijão, elevadores enormes que levam os recrutas para a estação espacial, onde eles iniciam o processo de se tornar soldados. E é no decorrer do livro que nós vamos conhecendo mais sobre a União Colonial e as Forças Coloniais de Defesa, sempre do ponto de vista do John, que vai passando por diferentes momentos da sua carreira militar. E a forma que a narrativa vai progredindo remete não só ao Tropas Estelares, do Robert Heinlein, que é um clássico do sci-fi militar, mas também ao Guerra Sem Fim, do Joe Haldeman. E uma das coisas mais interessantes em Guerra do Velho é justamente o seu universo, que é habitado por diferentes formas de vida alienígena, cada uma com as suas próprias características, cultura, filosofia e tudo mais. Nós temos, por exemplo, os Consu, que lembram bastante os Predadores. Isso porque os Consu não invadem as colônias por domínio, mas sim pelo desafio da guerra, que é meio que uma religião para eles. Nesses combates, eles seguem não apenas todo um ritual, mas também um código de honra bastante rígido. Tanto que mesmo tendo tecnologias bélicas muito mais avançadas, eles sempre lutam com elas num nível equivalente ao dos seus oponentes, tornando sempre os combates mais justos. E além dos Consu, que são muito interessantes, ao longo do livro nós conhecemos também os Waidianos, que são meio que uma cruza de urso negro com aqueles esquilos voadores. Tem os pequenos Covando, que uma pessoa pode matar com uma simples pisada, entre outros tipos de alienígenas. E assim como os humanos, esses aliens têm as suas próprias formas de lutar na guerra, o que faz com que o combate contra cada um deles exija uma estratégia diferente. E ok, talvez você esteja se perguntando como idosos estão lá enfrentando esses alienígenas. Bom, a União Colonial tem os seus segredos militares. Assim que se iniciou a colonização humana no espaço, foi necessário não apenas proteger as colônias que foram criadas, mas também lutar por planetas habitáveis que já tinham sido tomados por outros alienígenas. E desde o início já ficou bem claro que jovens soldados humanos, por mais dedicados que fossem, não tinham
tinham força e nem habilidade suficiente para enfrentar os diferentes tipos de alienígenas que existiam por aí. Foi então que as forças coloniais de defesa desenvolveram algumas tecnologias que foram essenciais para a humanidade poder competir pelo seu lugar no espaço. A principal delas foram corpos de super soldados muito mais resistentes, ágeis e fortes, com uma pele melhorada com clorofila, que ajuda na absorção de energia, olhos parecidos com os de gatos, que garantem uma visão aprimorada, e um sangue especial desenvolvido a partir de nanotecnologia chamado Smart Blood, que é tipo um sangue normal, só que melhor. Além de ser imune a ameaças biológicas pelo fato de não ser orgânico, o Smart Blood coagula em milissegundos, evitando que o soldado morra de hemorragia, e ainda permite ficar muito mais tempo sem respirar, graças às suas células com 4 vezes mais capacidade de transporte de oxigênio. Quando chegam lá na estação da União Colonial para se tornarem soldados, os idosos têm a sua consciência transferida para esses supercorpos, que são sempre versões mais novas deles mesmos, só que com um físico totalmente atlético e a pele verde. Ou seja, são pessoas que têm toda uma experiência de vida, uma visão já formada sobre o mundo, que assumem corpos como os que eles já não tinham mais há muito tempo, com mais vigor, a saúde perfeita, e não apenas os seus corpos são melhorados, eles ainda têm integrados nas suas mentes os dispositivos BrainPal, implantes neurais que permitem receber ou enviar dados e mensagens a outros membros da FCD, traduzir línguas alienígenas, fazer pesquisas, consultar documentos ou até mesmo ter uns momentos de lazer, lendo uns livros, assistindo desenhos, como se a pessoa tivesse mesmo um computador integrado na mente. Na fase de preparação, eles recebem também fuzis especiais chamados MP-35, armas multipropósito com capacidade de automontagem e autorreparo que só podem ser operadas através do BrainPal. Uma das maiores vantagens do MP-35 é o seu alto nível de adaptabilidade, graças às suas munições compostas por nanorobôs que podem se transformar em diferentes tipos de projéteis. Ou seja, apenas um fuzil desses é suficiente para praticamente qualquer tipo de combate, não importa quem seja o oponente. Aliás, as FCD usam vários dispositivos baseados em nanotecnologia nas suas operações militares. Tem os trajes especiais que são feitos de nanorobôs interligados que conseguem absorver o impacto de projéteis, pelo menos até certo ponto, e ainda protege o usuário de temperaturas extremas, e também os nanorobôs médicos que são capazes de reconstruir partes perdidas dos super soldados. Mas mesmo sendo tão eficientes e resistentes, as coisas não são fáceis para os combatentes das FCD. Poucos são os que chegam vivos até o fim da sua carreira e conseguem aproveitar a segunda aposentadoria. Guerra do Velho é um livro que retrata muito bem toda a brutalidade e a carga emocional que é você estar no meio de uma guerra, ao mesmo tempo em que tem os seus momentos mais descontraídos e com mais comédia, que é uma coisa que esse autor sabe fazer muito bem. Nós vemos o John encontrando pessoas que se tornam muito queridas, a dor que é lidar com perdas, além de ver também casos de pessoas que morrem por um ideal, tentando mudar um sistema mesmo num cenário onde não se tem muita perspectiva de mudança. No fim de tudo, Guerra do Velho é também uma história sobre amizade, sobre morte, amor. Isso porque o John, mesmo sentindo muita falta da sua esposa falecida, decide embarcar de cabeça nessa nova vida, onde ele não apenas passa a conhecer mais de si mesmo, mas também descobre algumas coisas bastante chocantes, em especial mais pro meio do livro, quando são introduzidas as Brigadas Fantasma, um grupo de soldados de elite que atua nas sombras e é chamado apenas em casos extremamente especiais. Através das Brigadas Fantasma, o livro nos traz algumas reflexões bem interessantes sobre humanidade e identidade, bem parecido com o que é abordado em outras obras da ficção científica, em especial o anime Ghost in the Shell, sobre o qual eu falei recentemente aqui no canal. Isso porque a Brigada Fantasma, diferente dos super soldados, que são corpos novos, cheios de memórias antigas, é composta por indivíduos que não têm um passado. Por isso, toda a visão de mundo
deles é muito diferente da dos outros soldados, que são ou eram pelo menos humanos. E todos esses elementos unidos fazem de Guerra do Velho uma experiência muito envolvente e que tem tudo para agradar quem gosta de uma ficção científica militar bem nos moldes de Tropas Estelares. Nos anos seguintes ao seu lançamento, o livro ganhou ainda 6 sequências: A Brigada Fantasma e a Última Colônia, que foram lançados aqui no Brasil pela editora Aleph, e a Zol's Tale, The Human Division e The End of All Things, que nunca vieram para cá. E se você quer ir ainda mais a fundo nesse universo, tem ainda as histórias curtas Questions for a Soldier, The Sagan Diary e After the Coup, que ainda exploram mais um pouco desse mundo e dos seus personagens. E apesar de parecer uma ideia interessante para um filme ou uma série, Guerra do Velho ainda não teve uma adaptação. Já houve tentativas da Paramount, do canal Sci-Fi, da Netflix, mas nenhuma delas foi pra frente até agora. De qualquer forma, o livro é recomendadíssimo e para quem se interessar vai ter o link para comprar aí na descrição. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma jornada pelos universos da ficção científica. Continuem com a gente para muito mais e nos vemos na próxima!